Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na semana 9 do nosso circuito bíblico, então hoje o nosso estudo vai tratar de um daqueles textos que estamos lendo nessa semana. Nós terminamos o livro de Levítico e entramos no livro de Hebreus, e é bem interessante você entender essa ordem, porque Hebreus ele vai tratar sobre a explicação espiritual de coisas que Deus estipulou para o povo de Israel lá no livro de Levítico. De novo, Deus deixou uma série de regras para o povo de Israel no livro de Levítico, lá no passado, Antigo Testamento. E aí o livro de Hebreus, no Novo Testamento, vai explicar algumas dessas coisas e não só explicar, como utilizar vários dos símbolos de Levítico. Então é bem legal você ler. Na verdade, eu acho que a melhor maneira de você ler Hebreus e entender Hebreus, que é um livro difícil de entender, a melhor maneira de você lê-lo é junto com Levítico. Então eu estou bem satisfeito e feliz de ter pego essa sequência de Levítico e Hebreus. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Vamos ler do verso 11 para frente. E depois a gente ora depois da leitura do texto. Hebreus, capítulo 5, verso 11, diz assim: Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse é o nosso texto de hoje, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós temos acesso a ela. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós através do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos fez puro e limpo nele, em Jesus, para o Senhor. Obrigado por esses milagres que nós aprendemos o significado deles no livro de Hebreus. E eu peço sobre esse momento a Tua graça, a Tua direção, que o Senhor me use, que o Senhor possa falar com os meus irmãos através de mim e que o Teu Santo Espírito abra as mentes e os corações para receber a Tua palavra, Pai, de forma personalizada, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá, Até o capítulo 5 aqui de Hebreus, o livro estava tratando de temas como Jesus ser a boca de Deus, aquele que fala a palavra de Deus. Você lembra que no começo de Hebreus ele fala que antes Deus tinha falado através dos profetas, da lei, dos mandamentos, mas que agora, após Jesus Cristo, Deus fala na pessoa do Filho. Depois o livro de Hebreus vai falar sobre Jesus ser o nosso grande sumo sacerdote. E aí você precisa voltar em Levítico para entender o que o sacerdote fazia. Então o sacerdote, resumidamente, tá bom? O sacerdote representava a conexão entre o povo e Deus. Deus estava figuradamente habitando na tenda do encontro, ou ele se manifestava lá, era uma casa que Deus mandou o povo de Israel construir, uma casa onde ele iria se revelar ao povo naquela casa. Só que Deus não se mostrava, Deus não se revelava a toda a multidão. Então, Deus se revelava a um homem chamado sumo sacerdote, aí esse homem saía e se revelava ao povo que Deus tinha falado para ele. Então, entre a presença de Deus e o povo, tinha um homem, o sacerdote, o sumo sacerdote daquele ano específico. Então, você entendendo esse contexto, quando você vem ler Hebreus,
Hebreus fala que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. É aquele que entra na presença do Pai e ministra aos filhos, nós, os crentes. É aquele que leva as petições do Filho ao Pai. É aquele que traz a cura do Pai, a revelação do Pai aos filhos. Por isso, Jesus é o nosso único intermediador entre nós e Deus. Jesus é o único que pode levar a sua oração até Deus. Não existe nenhum outro caminho. Não existe nenhuma outra pessoa. Não existe nenhuma outra entidade que pode te representar diante de Deus. Somente Jesus Cristo. Então o livro de Hebreus vai falar sobre isso também um pouquinho. Depois o livro de Hebreus vai falar sobre o sacrifício, a oferta, como o livro de Levítico também fala. E aí você entender qual é o tipo de oferta que Deus recebe. Qual é o nível de pureza que essa oferta tem que ter para que Deus receba. Então, se você leu lá Levítico, os primeiros 7 capítulos de Levítico, eles são arrastados, são difíceis de ler, porque Deus está falando, ensinando o povo como ofertar, como fazer os sacrifícios, os holocaustos e as ofertas. Aí quando você estuda aquilo, quando você passa por aqueles textos de forma um pouquinho mais minuciosa, sem passar correndo, porque é chata aquela parte, você percebe que existem ofertas diferentes para coisas diferentes, ofertas diferentes para ocasiões diferentes. Então, uma coisa é o cordeiro que você oferece como sacrifício por um pecado, outra coisa são os cereais e a farinha que você oferta, que você entrega como uma oferta de gratidão. Outra coisa é o cordeirinho que você entrega como uma oferta de ação de graças e assim sucessivamente. Aí, estou lá em Levítico, aí volta para Hebreus. Hebreus vai falar também que Jesus é uma oferta, que Jesus, o sangue de Jesus nos purifica e nos transforma em sacrifício vivo. Então, todas essas terminologias, sacerdote, oferta, sacrifício, o escritor de Hebreus, ele estava falando até aqui no capítulo 5. Aí o texto que nós começamos a ler diz assim, ó, o começo dele: quanto a isso, quanto a essas coisas que eu acabei de falar, Jesus ser o nosso grande sumo sacerdote, por exemplo, aí a questão da oferta e essas coisas que eu vim relatando que o autor estava dizendo aqui em Hebreus, ele diz: quanto a isso, verso 11, temos muito que dizer ainda, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Primeira coisa que nós vamos destacar. O reino de Deus, ele é feito de revelação. Não uma revelação nova, uma pessoa que vem e ora por você e diz, eis que te digo, e te entrega uma profecia. Não. Deus se revelou a nós através da escrita. Só que quando você lê essa escrita, o Espírito Santo que está em você te explica a escrita. O Espírito Santo te explica, ele te ilumina, ele te revela o conteúdo do que está aqui, ele te ajuda a entender o conteúdo do que está aqui. Por isso que às vezes é difícil para a gente ler o Antigo Testamento. Porque a gente está lendo o Antigo Testamento e são só palavras e regras e um monte de coisa lá no começo da Bíblia. E às vezes a gente não entende o que aquilo quer dizer. E é justamente o que o autor está dizendo. Ó. Quanto àquelas coisas, eu poderia falar muito mais, eu poderia explicar muito mais. Eu poderia explicar o que é Jesus ser o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é o que está aqui no texto anterior a esse que nós lemos. Eu poderia falar muito mais, mas são coisas difíceis de entender. Por que são coisas difíceis de entender, Pedro? Porque Deus as fez difícil? Não, porque nós somos lentos. É o que ele está dizendo aqui. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. Por que nós nos tornamos lentos para aprender? Porque nós nos acostumamos com a bênção. Aí você volta para o Antigo Testamento. Hebreus está o tempo inteiro explicando o Antigo Testamento. Então, você volta para o povo de Israel, enquanto eles eram peregrinos na terra do deserto, quando eles saíram do Egito.
o povo se acostumou com a bênção de Deus. O povo acostumou com o clima ameno durante o dia, porque Deus colocava uma nuvem sobre eles para protegê-los do calor. O povo se acostumou com o clima ameno de noite, porque mesmo no frio do deserto, Deus esquentava o povo. O povo se acostumou com a comida diária, que mesmo estando em terra seca, Deus mandava para eles o pão daquele dia. O povo se acostumou com Deus, como nós nos acostumamos com Deus. Nós temos facilidade em nos adaptar às coisas boas. E aí a gente deixa de ver as coisas boas com o passar do tempo como milagres e passamos a ver as coisas boas como coisas dadas, como coisas da vida comum. E aí a gente descansa. O pastor Sérgio falou aqui recentemente sobre como nós buscamos muito mais a Deus quando estamos em dificuldade. Por que isso? Porque quando não estamos em dificuldades, descansamos. E aí nos tornamos lentos para acompanhar a revelação de Deus. E deixamos de perceber o que Deus está fazendo. Verso 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Embora a essa altura, vocês que hoje são lentos já deveriam ser mestres. Por que já deveríamos ser mestres? Porque nós já temos a Bíblia nas nossas mãos. Nós já vivemos depois da revelação de Jesus Cristo. Nós temos os escritos, ainda mais nós hoje aqui, onde estamos, nesse espaço-tempo aqui que estamos, nós temos tantos livros, tantas traduções da Bíblia, tantos comentários bíblicos, nós temos tanta bibliografia ao nosso favor, mas a gente, ou poucas pessoas utilizam. E aí nós que já deveríamos ser mestres, nós que já deveríamos ter a atenção voltada para coisas difíceis, nós ainda somos crianças. Nós somos lentos para aprender. 12. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Nós, como crianças, ele vai dizer mais à frente, ele vai ilustrar esse tipo de pessoa como uma criança que precisa tomar leite ou um adulto que precisa comer alimento sólido. Então é a diferença do leite e da carne. Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado de leite ou você tem se alimentado de carne? A esta altura do campeonato, nós deveríamos nos alimentar de carne espiritual. Eu não digo só nós aqui dessa igreja local. Nós que vivemos em 2022 com todas as facilidades que nós temos, nós já deveríamos ser mestres no Evangelho. Deveríamos dedicar tempo à leitura e oração para que nós soubéssemos explicar aos neófitos, aos novos, os princípios elementares do reino de Deus. Mas ele diz que não. A Bíblia diz aqui, nesse texto específico, que nós somos como crianças que precisam aprender novamente. Assim, já foi ensinado a nós. Precisamos aprender novamente os princípios elementares do reino de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Verso 12 de novo. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então aqui fica claro uma coisa, que o leite é o conhecimento sobre os princípios elementares do reino de Deus. Então, você tem que sair dessa mensagem. O meu desejo é que você saia dessa mensagem disposto e disposta a dominar os princípios elementares do reino de Deus. Os princípios elementares do reino de Deus: doutrina da salvação, justificação, unicamente por Jesus Cristo, graça, santificação, redenção dos mortos. Doutrinas elementares do cristianismo.
Batismo. Qual a importância do batismo? O que é fé? O que é amor? Básico. Se você conseguir explicar para uma pessoa no seu trabalho o que é amor, o que é fé, o que é graça, salvação, santificação, redenção, doutrinas elementares do cristianismo, ninguém te derruba mais da fé cristã. Pode aparecer uma pessoa com argumento científico, pode aparecer uma pessoa com argumento teológico, uma heresia teológica, pode aparecer uma pessoa com argumento sociológico, com interplanetário, qualquer argumento. Se você dominar as doutrinas básicas do cristianismo, ninguém te derruba. Não é que você vai conseguir debater com a pessoa, mas a doutrina básica está tão fundamentada no seu coração, gerou uma fé tão genuína que nada vai te derrubar mais, porque você deixou de ser uma criança e passou a ser um homem maduro, ou uma mulher madura, espiritualmente dizendo. Final do 12. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha como as coisas se conectam. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança que não tem experiência no ensino da justiça. Então, inverte essa frase. Se a pessoa tem experiência no ensino da justiça, ela deixa de ser uma criança. O que é o ensino da justiça? Isso que eu falei. Justiça, o Senhor Jesus Cristo pagou sobre a cruz do Calvário a dívida que nos era contrária para com Deus, pois Deus é puro e santo e nós éramos pecadores por causa de Adão. E nós não conseguíamos, como pecador, nos purificar, porque uma vez sujo, só sai sujeira do sujo. E o sujo que só sai sujeira não consegue se limpar. E o sujo não consegue conversar com o puro, que é Deus. Então o puro, que é Deus, mandou Jesus, a justiça dele, para nos purificar. E uma vez que nós fomos purificados no sangue de Jesus, agora nós, puros, conseguimos conversar com Deus, santo. Justiça. Justificação. Uma vez que você consegue entender isso, e você deixa de oscilar, uma vez que você consegue entender isso, você deixa de oscilar. Por quê, pastor? Porque você entende que você não é puro pelo que você faz, mas você já foi puro pelo que Jesus fez, uma vez que você entregou a vida a Ele, se batizou. Isso tira um peso da sua vida, e você vai viver de maneira leve. Vivendo de maneira leve, você não tem mais acusação, ninguém mais consegue te acusar, ninguém mais te balança da sua fé, porque você entende que a sua fé está fundamentada na cruz e não nos seus atos. Uma vez que você entende que a sua fé está fundamentada na cruz e não nos seus atos, você para pensar e fala assim, nossa, então eu posso fazer qualquer coisa, até coisa errada? Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas, poxa vida, Ele fez tanto por mim, Ele me purificou, Ele entregou a vida por amor a mim. O que eu vou fazer nesse momento? Tentar agradá-lo. O que Ele gosta que seja feito, já que Ele fez tudo por mim? Ele gosta que eu ame o próximo. Mas é muito difícil amar o próximo, porque mesmo eu sendo um ser puro por causa da cruz e do que Ele, Jesus, conquistou por mim, eu ainda tenho nesse corpo aqui sequelas de egoísmo, egocentrismo, e é muito difícil amar o próximo. Aí como eu faço então para amar o próximo, se eu quero agradar aquele que morreu na cruz por mim e me tornou puro? Eu vou perguntar para Ele como eu faço. Aí o nome disso é oração. Aí você vai orar e vai perguntar para Ele como você faz para cumprir o que Ele quer que você cumpra. Aí Ele vai falar, filho, você não consegue sozinho, mas eu mandei o Espírito que habitava em mim, que me levou à cruz para habitar em você agora. Espírito Santo de Deus. Agora você, com o Espírito Santo de Deus, consegue amar o próximo. Graça. Graça é você fazer o que Deus deseja que você faça com a força que Deus te dá e não com a sua. E Deus só te dá essa força porque Jesus morreu na cruz por você. Justiça. E as coisas se encaixam. E aí você vê que é um plano perfeito de Deus. E tira todo o nosso peso. Não depende do que eu faço. Não depende do que... Aliás, não é sobre o que eu faço. Depende sim do que eu faço, mas não é sobre o que eu faço. Não tem a ver comigo, o foco não sou eu.
O foco é Ele, Jesus Cristo. E uma vez que eu estou nele, em Cristo, eu sou uma nova criatura. E aí eu pratico as obras de Cristo. Pureza, santidade. Vou repetir o 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Para que você tenha experiência no ensino da justiça, você vai ter que começar a se alimentar de alimento sólido, de carne, espiritualmente dizendo, e não de leite. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A gente pode escrever um livro sobre esse versículo. Presta bem atenção nele. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, adultos, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Você precisa amadurecer na fé. Você precisa crescer em Deus. Você precisa deixar de ser criança, de precisar que alguém te ensine sistematicamente os princípios elementares do reino de Deus e passar a dominar o ensino da justiça de Deus e ser um maduro na fé. Como que você se tornará um maduro? Está aqui. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, você não vai crescer se você não for constante. Você não vai crescer se você não colocar esforço nisso. Pedro, mas não é de graça? E a graça? A graça é para que aquele ser humano sujo que não conseguia se relacionar com Deus, porque Deus é puro, a graça é que você se torna puro em Jesus de graça, sem você precisar fazer nada, porque Jesus fez tudo. Isso é graça. Agora que você é puro, você consegue se relacionar com o Pai. Então agora é sobre você se relacionar com o Pai, por causa do sacrifício de Jesus, empoderado pelo Espírito Santo. Você vai se relacionar com o Pai. Você vai dedicar tempo a conhecê-lo mais. Você vai ler as suas escrituras, exercício constante. Aí você vai ler a escritura e você vai falar, meu Deus, eu não estou entendendo isso. Aí você vai comprar uma Bíblia de estudo, vai comprar um comentário bíblico. Você vai se aprofundar na revelação que Deus deixou para nós. Qual foi a revelação que Deus deixou para nós? A Bíblia Sagrada. Então, uma vez que você entende os princípios elementares do reino de Deus, você precisa crescer. Você precisa se alimentar melhor. Ou você precisa se esforçar mais. As cartas do apóstolo Paulo vão usar muitos desses verbos sobre conquistar, se esforçar, merecer. Porque é sobre você tem o quanto você busca, você colhe o quanto você planta. Buscar-me-eis e me achareis. Vocês não têm porque vocês não sabem pedir, ou porque vocês pedem errado. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai te dará. A gente precisa entrar em uma posição de soldado que obedece e não deixa de cumprir a missão. E a missão dele é conhecê-lo. Porque cada vez que a gente o conhece mais, a gente serve mais ao mundo, a gente serve mais às pessoas. Então conhecer o Pai para que possamos imitar o Filho na terra. A criança, irmãos, nessa relação que o autor de Hebreus criou entre a criança e o maduro, é óbvio para nós quem que precisa ser alimentado e quem que se alimenta, e quem alimenta. Nessa relação entre criança e adulto, irmãos, quem precisa ser alimentado? A criança, ela não consegue se alimentar sozinha. E quem alimenta? O adulto. Espiritualmente dizendo, você é uma pessoa que se alimenta, que precisa ser alimentado, ou você é uma pessoa que alimenta o próximo? É sobre isso. Aí o primeiro verso que a gente leu diz assim, eu tinha muitas coisas mais profundas para dizer para vocês.
mas vocês não conseguem suportar, era o verso 11, porque vocês ainda são crianças. Como que a gente vai conversar sobre as coisas profundas da Bíblia? Só quando a gente se tornar maduro para conseguir ouvir coisas difíceis e pensar sem chacoalhar a nossa fé, sem mexer com a gente. Não é verdade? Como que a gente consegue resolver dilemas que têm explicação, que têm resolução, mas são dilemas difíceis de serem explicados? Só quando a gente for um grupo de pessoas maduras. Como que você vai conseguir responder as dúvidas das pessoas na rua? E pensa assim, ó, as dúvidas das pessoas na rua são dúvidas simples, porque eles não têm profundidade teológica para ter dúvidas difíceis. Quem tem dúvidas difíceis são as crianças, porque as crianças não estão com os bloqueios ainda que a sociedade impõe. Então a criança vai perguntar para você se Deus chora, se Deus é homem. A criança vai fazer perguntas difíceis, os adultos não. Estou falando do âmbito humano. Lá fora, irmãos, as pessoas vão te fazer perguntas que seriam fáceis de serem respondidas se nós fôssemos maduros. Por exemplo, que todo mundo pergunta, se Deus existe, por que o mal no mundo? Fácil de responder, irmãos. Mas a gente precisa ser maduro. A gente precisa ser maduro. Para que a gente seja maduro, a gente precisa de constância. A gente precisa de leitura bíblica. A gente precisa de uma vida de devoção. Se você não tiver fogo no seu coração, você não vai comer carne. Não dá para comer carne crua aqui. Precisa ter fogo no coração. Se você não tiver fogo no coração para conhecer Deus mais e mais, você vai sempre ser alimentado. Pedro, tem problema em sempre ser alimentado? Nenhum. Nenhum. Tanto que a carta de Hebreus foi escrita para pessoas assim. Crianças na fé. Porque o texto que a gente leu fala sobre isso. Eu queria dizer mais coisas mais difíceis, mas não dá para dizer. Então, tem problema ser criança? Não. Então eu prefiro ser criança. Beleza. Tranquilo, é uma escolha. Não, eu quero chegar, ser alimentado e ir embora. Tudo bem, mas saiba de uma coisa. Perguntas difíceis acontecerão, situações difíceis na sua vida acontecerão. E uma criança não tem condições fisiológicas, sociológicas, humanas de aguentar as pancadas. Então, o exemplo aqui é de uma criança e um adulto. Um adulto consegue, supostamente, tá? O corpo de um adulto consegue resistir a um vírus tal. O corpo da criança, às vezes, não resiste àquele vírus e morre. Ou o adulto consegue ficar exposto ao frio por X horas e não ter hipotermia. A criança não, morre mais rápido. Então, é sobre isso. O exemplo que ele usa aqui é de criança e adulto. Então, se você optar em ser uma criança na fé para sempre, tá tudo certo. Mas você saiba que você vai passar pelos momentos de dificuldade com muito mais esforço, lágrimas, choro do que se você fosse maduro. É óbvio. Agora que eu falei essa frase, ela é óbvia. Então, o maduro passa por um problema de dificuldade nível X de um jeito e a criança passa pelo mesmo problema de dificuldade nível X morrendo. Morrendo e matando as pessoas ao lado dela. Então, é sobre isso. Você precisa decidir no seu coração ser adulto em Deus, comer carne. E falar, Senhor Deus, a partir de hoje eu quero ser um crente maduro. Eu quero explicar esses ensinos elementares do reino que o pastor Pedro falou. Eu preciso entender o que é justificação, santificação, redenção, o que é fé, o que é amor, o que é a graça. Eu preciso entender essas coisas. Eu preciso entender o que é o batismo. Eu preciso entender o que é a Santa Ceia. Eu preciso entender. Eu quero saber explicar essas coisas para mim mesmo. Eu quero saber teorizar sobre essas coisas aqui no meu coração. Aí você vai ler sua Bíblia. Aí você vai comer o livro de Romanos. Aí você vai comer Hebreus. Aí você vai para Tiago para você entender a relação das obras com a fé. Aí você vai para Colossenses para você entender quem é o Filho. A esplêndida imagem de Deus Pai.
Aí você vai para Efésios para você entender quem é a igreja, o corpo, e por que a igreja existe. Aí você vai para Gálatas para entender qual é o fruto que essa igreja dá no mundo para mostrar Deus para as pessoas. E por aí vai. Então que nós possamos ser uma geração de pessoas maduras na fé. Uma geração de pessoas que entendem o porquê se reúnem ao domingo. E uma geração de pessoas que come carne. E que alimenta o próximo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.